As delações da Odebrecht revelam a dimensão da corrupção em obras da Copa do Mundo e da Olimpíada no Rio. A Polícia Federal desmontou um verdadeiro departamento de propinas numa das maiores empreiteiras do Brasil, a Odebrecht. Uma nova fase da Lava Jato investiga a propina de 200 milhões de reais em um contrato superfaturado entre a Petrobras e a Odebrecht. Na época, eu achei o valor pouco fora, mas tendo em vista a projeção de negócio que nós tínhamos no Rio de Janeiro, principalmente no campo privado das PPPs, achei que deveria fazer, e nós encontramos no sistema pagamentos da ordem de 11,670 mil reais, 11 milhões e 670 mil reais, interno no Brasil, e 5 milhões e 500 milhões e 750 mil dólares feitos no Rio. Todo lugar que a gente tinha ou uma relação forte, ou uma presença forte, com certeza teve Caixa 2. Olá, estamos em 2026 e mais uma vez o clima de Copa do Mundo toma conta das ruas e das conversas. Mas, enquanto o mundo comemora, nós estudantes de contabilidade relembramos os fantasmas da última vez que o Brasil se tornou palco no centro dos gramados. Neste documentário, estaremos apresentando um dos casos mais emblemáticos da história do Brasil, o escândalo da Odebrecht, onde a engenharia civil dá lugar a uma engenharia financeira, onde estádios monumentais se tornam palco de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Vamos começar. Em 2014, o Brasil é confirmado como sede da Copa do Mundo. O país inteiro comemora, e junto com a euforia, surge uma responsabilidade enorme. Estádios precisam ser construídos ou reformados. A infraestrutura da cidade-sede teria que ser ampliada. O prazo era curto e o mundo observava. Começam as decisões. Quem vai executar as obras? Quais empresas têm capacidade técnica e estrutura para assumir os projetos dessa grandeza? E é nesse cenário que entra a Odebrecht. Fundada em 1944, a trajetória da Odebrecht é o retrato de uma ascensão meteórica, saindo de uma origem familiar para se tornar um império global, presente em 4 continentes. Com esse peso histórico, a empresa era vista como uma força capaz de transformar os projetos da Copa em realidade. A Odebrecht era, à época, uma das maiores empreiteiras do Brasil e da América Latina, reconhecida por sua atuação em projetos de infraestrutura complexos. Ela acumulava décadas de experiência na construção de obras de grande porte. Com ampla estrutura, tecnologia, mão de obra especializada e presença em diversos estados do país, a empresa parecia a escolha natural e perfeita para assumir parte das obras relacionadas à Copa do Mundo de 2014. Mas assim, para que todo esse trabalho fosse possível, seria necessário muito mais que tecnologia e experiência. As obras da Copa exigiam uma quantidade imensa de recursos físicos, como caminhões, escavadeiras, betoneiras, ferramentas industriais, equipamentos de perfuração, usinas de concreto e grandes guindastes. Cada um desses itens representa investimentos milionários, e tudo isso precisa de gestão, organização e controle contábil rigoroso. Um dos pilares importantes para empresas como a Odebrecht é a governança e a transparência. E para que isso ocorra, a contabilidade ela deve ser feita de acordo.
E para que a contabilidade seja feita de acordo, é para isso que nós temos os pronunciamentos contábeis, para que as regras de mensuração, as regras de escrituração sejam feitas de acordo com as normas e para que os balanços e as demonstrações financeiras demonstrem a realidade econômica da empresa de fato. Na hora da mensuração de um ativo imobilizado, nós temos várias informações que são registradas na contabilidade. O que nós precisamos saber para registrar o ativo imobilizado? Primeiro, nós precisamos saber o valor daquele bem e também os custos atribuíveis para aquele bem entre em operação futuramente. No caso da Odebrecht, nós tivemos diversas máquinas que foram utilizadas nas obras. Para que um ativo seja considerado como imobilizado, ele deve seguir 2 critérios, que são os seguintes. O ativo ele deve gerar benefícios econômicos para a organização e a mensuração dele deve ser feita com confiabilidade. Pois é, confiabilidade. Talvez essa seja a maior ironia quando falamos de um esquema de corrupção. A norma exige que o valor registrado seja confiável. Mas como confiar em números que nascem de notas fiscais frias e com contratos de fachada? Quando a Odebrecht registrava o custo de uma máquina, ela estava, na verdade, validando o sistema onde o dinheiro saía para as empresas que nem existiam, só para depois esse mesmo dinheiro voltar lavado para o bolso dos políticos. A confiança, que é a base da contabilidade, foi usada aqui como uma máscara para o crime. Dentre as obras envolvidas estão Arena Corinthians, Arena Pernambuco e Maracanã. A reforma do Maracanã tornou-se um dos principais exemplos de suspeita de superfaturamento em obras da Copa do Mundo. O custo da obra, inicialmente estimado em cerca de 600 milhões, ultrapassou 1 bilhão após sucessivos aditivos contratuais e alteração no projeto. As obras da Arena Corinthians também foram alvos de investigação relacionada a financiamento, benefícios fiscais e suspeita de irregularidades envolvendo contratos e custos elevados durante a preparação para a Copa de 2014. Empresas de fachada, construtoras, empreiteiras estavam todas envolvidas no esquema. E como que funcionava? Esses supostos fornecedores de serviço ou de mercadorias, vamos dizer assim, eles emitiam uma nota, a empresa pagava, obviamente, e aparentemente na contabilidade estava sendo registrado um serviço, obviamente, lícito. Porém, esta empresa envolvida pegava o dinheiro, transferia num sistema paralelo de doleiros e enviava esse dinheiro para o exterior, onde esse dinheiro era escondido, lavado e depois voltava em dinheiro em espécie para o bolso dos políticos. Queria o crescimento da empresa, um nível de crescimento, e ele sabia que para que a empresa crescesse na forma que operava, ia precisar aumentar esse tipo de forma de trabalho. Em Angola teve um problema que uma pessoa de informática tentou acessar o sistema. Então nós tomamos uma outra decisão. Esse equipamento estará em algum lugar que não temos operação. E definitivamente foi escolhido um data center na Suíça. Eu não tenho dúvida que houve alguma coisa que teve de caixa 2 e de caixa oficial.
Então, se ele soube ou não, eu acho até que não deve ter sabido. Eu também não sabia desses detalhes, porque eu dava e dizia que era para atender mesmo. Tinha uma tentativa nossa, que funcionou muito bem, 80%, que era não pagar nada em segunda nem sexta. Eles achavam que segunda-feira muita gente faltava, porque tomava cachaça no final de semana, e sexta o cara estava na cachaça também, então não ia trabalhar. O setor de doleiros servia para transformar o dinheiro de contas no exterior em dinheiro vivo, dinheiro em espécie distribuído no Brasil. A Odebrecht utilizava redes de doleiros que funcionavam como grandes lavadores intermediários. O banco próprio e as offshores de trânsito para burlar o compliance global, operadores da Odebrecht compraram Main Bank Antigua no Caribe. O dinheiro das notas frias do Brasil ia para offshores controladas pela empreiteira deste banco, como a Cleanfield Service e a Shell Bill Finance. Além do sistema de doleiros, a Odebrecht tinha um bunker de propina. Como assim? Uma sala comercial no terceiro andar do prédio da Avenida Faria Lima, principal corredor financeiro de São Paulo, serviu como bunker para armazenar notas de dinheiro obtidas por doleiros com lojistas chineses, na região da 25 de março. Para a Odebrecht de pagar a propina e caixa 2 a políticos e agentes públicos na capital paulista. Entre os principais nomes envolvidos está Marcelo Odebrecht, responsável pela liderança do grupo empresarial durante o período investigado. Marcelo tinha conhecimento do funcionamento do esquema de pagamentos ilícitos e da atuação do Departamento de Operações Estruturadas. Ele foi condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Outro nome central foi Paulo Roberto Costa, ex-diretor do abastecimento da Petrobras. De acordo com as investigações, ele recebia propinas relacionadas a contratos firmados entre a estatal e as empreiteiras. Sua delação premiada foi considerada um dos principais marcos da Lava Jato, pois ele revelou detalhes do funcionamento do esquema. Também teve participação relevante de Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, acusado de receber vantagens indevidas em contratos da estatal. E operadores financeiros, diversos políticos foram investigados ou condenados por corrupção, lavagem de dinheiro e recebimento de vantagens indevidas, incluindo Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e outros agentes políticos citados em delações e investigações da Lava Jato. A sua rede movimentou cerca de 300 milhões para abastecer o caixa de propinas da empresa. Vinícius Claretti, mais conhecido como Juca Bala, e Cláudio de Souza, conhecido como Tony, são dois doleiros baseados no Uruguai que operavam em parceria com Messer e eram acionados por Olívio Rodrigues para disponibilizar os valores em espécie em solo brasileiro. Os operadores dos políticos, os verdadeiros family offices no exterior, os políticos utilizavam operadores financeiros de altíssimo nível, doleiros, para estruturar a ocultação. Temos aqui alguns nomes. Bernardo, operador suíço que abria trusts e contas secretas para os beneficiários na Europa. Irmãos Chebar, Renato e Marcelo, operadores do ex-governador Sérgio Cabral, ocultando mais de 100 milhões de dólares em Andorra e Bahamas. Lúcio Funaro e Fernando Baiano, operadores focados no PMDB
responsáveis pelas contas de Eduardo Cunha, que utilizava Trust na Suíça como Trump SP, para jurar que não tinha contas em seu CPF. O dinheiro estacionado na Suíça ou no Caribe precisava virar luxo ou poder no Brasil. Ou seja, utilizaram-se 3 métodos clássicos de integração. Nós tínhamos o dólar a cabo, que é o famoso dinheiro na mochila. O doleiro internacional, exemplo, Álvaro Noves, recebia o dólar lá fora e liberava reais físicos de suas reservas no Brasil. O dinheiro vivo era entregue na porta do político sem passar pelo Banco Central, ou seja, o dinheiro era todo ocultado. Nós tínhamos também o método de lavagem reversa, ou seja, Sérgio Cabral comprava milhões em joias e obras de arte em dinheiro vivo, ativos que justificariam o seu enriquecimento futuro, ou seja, as obras de arte mostravam aparentemente o crescimento patrimonial pessoal de Sérgio Cabral. Tínhamos também as consultorias falsas. Escritórios de advocacia ligados a políticos emitiam notas de pareceres para internalizar o dinheiro com aparência de legalidade. Mas o esquema não vivia apenas de malas de dinheiro e contas secretas. No mundo real, a Odebrecht operava frotas gigantescas de equipamentos que valiam fortunas. E é aqui que a contabilidade enfrenta seu maior desafio logístico. Como medir o valor que se esfarela enquanto a obra avança? Para não se perder no meio de tanto ferro e concreto, a regra exige um controle que vai muito além de uma simples planilha de escritório. Depreciar cada peça separadamente é o que deve ser feito. Empresas como a Odebrecht, que utilizou um maquinário pesado para as construções das obras da Copa, a contabilidade ela necessita fazer a mensuração e a depreciação desses ativos de maneira mais detalhada, utilizando ERPs de patrimônio, além do contábil. Como que funcionaria o efeito de desgaste desses equipamentos e desse maquinário que foi registrado na contabilidade da empresa? Empresas como a Odebrecht, para fazer essa mensuração desse tipo de desgaste, ela precisaria de um sistema ERP que possui um módulo patrimonial e também contábil, pois cada peça que compõe o maquinário precisa ser depreciada separadamente de acordo com a sua respectiva vida útil. Na teoria do CPC 27, essa divisão é o que garante que o balanço da empresa seja fiel ao que acontece no canteiro de obras. Mas há uma ironia ácida aqui. Enquanto a empresa usava tecnologias de ponta para calcular o desgaste de cada motor ou guindaste com enorme precisão cirúrgica, o maior desgaste estava acontecendo na ética da companhia. Eles eram impecáveis em medir a vida útil de uma máquina, mas ignoravam que estavam destruindo a vida útil da própria reputação. Pode parecer um detalhe técnico chato, mas a depreciação é onde a mentira se espalha. Se você disse que um guindaste custou 10 milhões, mas na verdade ele custou 5 e os outros 5 foram propina, você vai calcular o desgaste desse guindaste em cima de um valor falso. O resultado: suas despesas ficam erradas, seu lucro é fictício e os seus indicadores financeiros são uma grande peça de ficção.
É um efeito dominó. É uma mentira no começo do registro do ativo que estraga toda a transparência da empresa pelos próximos 10 ou 20 anos. Eu confio no conteúdo anexo. Na verdade, quando iniciou a operação, quando iniciou a questão do defrag, foi defragado em novembro de 2014, entendeu? E teve busca e apreensão em Márcio e Rogério. Eu alertei eles, assim, a primeira coisa, e ia procurar alertar assim, vocês, não vão ter nada nos seus computadores que tenham coisas que vão comprometer a empresa, tá? Perfeito? Obviamente que eu estava mencionando duas questões aí, tanto eles terem coisas que comprometessem, como também a essa altura do campeonato, também a gente tinha muita preocupação com grampos. A gente imaginava que o pessoal podia estar fazendo grampo de qualquer natureza. E aí, só que, em relação... Aí eu alertei a ele, com certeza mencionei com outros executivos, mas na época o pessoal do jurídico me alertou logo depois, e Marcelo, veja bem, vamos olhar a questão de grampo, vamos olhar a questão de rastreamento, mas não vamos fazer destruição, porque caracteriza distribuição de prova. Porque, quer dizer, quando eu tomei aquela iniciativa, eu nem estava pensando nisso, aí eu tomei consciência. Tanto assim que eu não apaguei nada, e até o pessoal me falou, Marcelo, não além de ser a destruição de prova, é improdutivo, porque na verdade é o seguinte, uma vez que está no meio digital, você não consegue apagar tudo. Esqueça. E aí o próprio pessoal me alertou que é o seguinte, em algum momento nós vamos ter que fazer investigação e vai ser, se foi feito apagou algum registro, isso vai ser descoberto, porque o pessoal tem como descobrir que aquilo foi deletado. Então, na prática, eu avisei, e depois, quando o pessoal me alertou disso, eu como que voltei atrás, nunca mais mencionei, mas essa foi a minha primeira, digamos assim, minha primeira iniciativa na hora que veio, foi ter esse cuidado, mas que depois eu fui alertado e no mais, eu coloquei isso até para esclarecer essa nota. E uma coisa que isso sim, durante todo o tempo a gente se preocupou, foi em fazer constantes varreduras para ter certeza que a gente não estava sendo monitorado. E aí, mas aí eu menciono no encerramento de operações que eu acho importante. De fato, foram apagadas algumas mensagens. Bem, eu imagino que alguns devem ter apagado. Eu, a partir do momento, não orientei mais a isso, porque o pessoal me orientou, Marcelo. Isso aí tem duas questões. Pode ser caracterizado como obstrução de justiça. E dois, não tem nenhuma eficiência, porque dificilmente você vai conseguir apagar uma coisa no físico e não ter no meio digital. Até porque os sistemas são sincronizados, tem backup, então você não consegue. Na prática, inclusive por isso que eu nem apaguei nada meu. Dou por encerrar o depoimento. O período pós-Operação Lava Jato representou uma profunda transformação estrutural, financeira e institucional para a Odebrecht. Após ser identificada como uma das principais organizações envolvidas no esquema de corrupção investigado pela Lava Jato, a empresa enfrentou graves consequências econômicas, jurídicas e reputacionais, que impactaram diretamente sua continuidade operacional. Quando a Operação Lava Jato finalmente desligou as máquinas do Departamento de Operações Estruturadas, o impacto na continuidade operacional da empresa foi devastador. Sem novos contratos, com o crédito cortado e enfrentando multas que chegaram à marca astronômica de 2,7 bilhões de dólares. A empresa viu sua reputação derreter em praça pública. O nome Odebrecht se tornou tão tóxico que precisou ser apagado das fachadas e uniformizar, dando um novo lugar a ela, a Nova Honor. Mas isso não pode mudar o que aconteceu.
A delação da empreiteira Odebrecht, que já é apontada como a maior do mundo, cita o pagamento de 8 milhões de reais ao ex-presidente Lula. 97 políticos estão na lista de investigados. Relatores da Andrade Gutierrez e da Odebrecht envolveram o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a propina em obras da Copa do Mundo. Onde é que está esse dinheiro? Estranho, né? De repente, e não é pouca coisa. A lista de denunciados é extensa, são 13 nomes, entre eles o doleiro Alberto Youssef, do ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Pedro Barusco, entre outros funcionários da estatal, e também do presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que agora, com recebimento da denúncia, virá réu e vai responder por corrupção e lavagem de dinheiro. Houve uma mudança de identidade corporativa e tentativa de reconstrução reputacional. Um dos primeiros movimentos adotados pela empresa no período pós-Lava Jato foi a mudança do nome, de Odebrecht para Novonor, oficializada em 2020. A alteração buscou dissociar a imagem institucional da companhia dos escândalos de corrupção amplamente divulgados na mídia e investigados pelas autoridades brasileiras e internacionais. Além da alteração do nome, a companhia passou a divulgar políticas internas voltadas à ética, governança corporativa e compliance. Também houve uma crise financeira e recuperação judicial. Após as investigações, a empresa sofreu forte redução em sua capacidade operacional. Houve perda de contratos nacionais e internacionais, dificuldades de acesso a crédito, queda no faturamento e desvalorização da imagem perante investidores e instituições financeiras. Portanto, sob a análise da contabilidade societária, o caso Odebrecht demonstra como práticas de corrupção e fraude podem comprometer diretamente a correta aplicação do CPC 27. A inclusão de valores ilícitos no custo de obras e infraestrutura gera supervalorização do ativo imobiliário, distorce as demonstrações financeiras e compromete a transparência e confiabilidade das informações contábeis apresentadas ao mercado. O caso demonstra de forma cabal que, quando a ética operacional falha, a contabilidade criativa toma o controle. Retomar a aplicação estrita do CPC 27 e CPC 01 foi o instrumento que permitiu estancar a fraude e devolver a fidedignidade às demonstrações financeiras e apresentar ao mercado, aos credores e à sociedade o valor real dos ativos da companhia. O caso Odebrecht prova que, sem ética, a técnica contábil torna-se uma arma para a fraude. Ao violar o CPC 27, a empresa gerou uma superavaliação fictícia. Que este marco nos ensine que a contabilidade não é apenas sobre registros, mas sobre a verdade que protege o mercado e garante que o patrimônio, não somente de uma empresa, mas de uma nação, jamais volte a ser tratado como peça de ficção.